Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então, sem mais enrolação, vamos lá falar da vitória do Furacão por 2-1 sobre o Flamengo, na Arena da Baixada, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Atlético que foi escalado pelo técnico Paulo Turra com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno formando a dupla de zagueiros, Pedrinho na lateral esquerda, Eric, Fernandinho e Christian formando uma trinca de volantes, Davi Terans, Rômulo e Vitor Roque. E antes da gente começar, acho que é bom a gente esclarecer algo que foi muito repetido hoje nas redes sociais, a questão do Terans ser ponta ou não. Nesse jogo de hoje especificamente, não. O que o Turra fez nesse jogo de hoje foi inverter o eixo do time, que normalmente prendia o lateral esquerdo, Pedrinho, para que o Kelvin pudesse avançar. E hoje fez-se o contrário. O Kelvin ficou preso pelo lado direito da defesa, com o Pedrinho com liberdade para avançar pelo lado esquerdo, e o Rômulo, que nas prévias aparecia escalado aberto pela esquerda, pela direita como ponta. Então, os dois jogadores de amplitude pelos lados não eram, em nenhum dos dois casos, o Terans. Era o Pedrinho na esquerda e o Rômulo na direita. O Terans se deslocava, sim, na direção das laterais do campo, a partir da região central, com bastante liberdade para participar da construção das jogadas e para aparecer na área como definidor. Quase como um segundo atacante em relação ao Vitor Roque, algo que a gente via muito nos anos 90 e começo dos anos 2000, hoje é uma coisa um pouco mais rara, mas que acredito que não é nenhum absurdo, especialmente considerando que qualquer Atlético minimamente produtivo do ponto de vista ofensivo vai precisar criar um sistema que aproxime Terans e Vitor Roque, que são os dois jogadores tecnicamente mais desequilibrantes do ataque rubro-negro, e acho que o Turra nesse ponto não erra. Tá? A gente pode criticar uma série de outras escolhas, mas acho que hoje especificamente o Terans não foi ponta. E apesar disso, o Atlético tem um início ruim de jogo, ficando muito pouco com a bola, algo que em partes era esperado. Os times do Sampaoli não têm o costume de abrir mão da posse, seja dentro de casa, seja fora de casa. Mas o Atlético com muita dificuldade para ficar minimamente com a bola, conseguir construir as suas jogadas, acaba sendo encurralado ou dominado nos primeiros minutos de jogo pelo Flamengo, que abre o placar em um pênalti cometido pelo Fernandinho, que o Gabriel Barbosa converte batendo bem no lado direito do goleiro Bento. E a partir desse momento a dinâmica do jogo muda. Não é que o Atlético passe a dominar o Flamengo, pelo contrário, mas seja por um despertar causado pelo gol sofrido, ou seja, por um esmorecimento do próprio Flamengo, pelo fato de ter aberto o placar tão cedo, o Atlético consegue aos poucos ganhar espaço dentro de campo, começa inclusive a ficar um pouco mais com a bola, embora tenha insistido muito mais uma vez em lançamentos longos. Isso é um problema, porque se vocês acompanharam a transmissão pelo Furacão Live, não, agora Rede Furacão, né? O Rogério Tavares pedia muito a participação do Fernandinho, tanto na saída quanto no último momento, para dar o último ou penúltimo passe, que rompe a defesa e permite que aquela chance de gol seja criada. E se o Atlético quer explorar a melhor versão do Fernandinho, permitindo que ele participe das jogadas em todas as alturas do campo, o Atlético tem que ter uma transição ofensiva mais cadenciada, um pouco mais lenta, para permitir que o Fernandinho vá distribuindo a bola e se reposicionando para recebê-la novamente e continuar ditando o direcionamento e o ritmo de cada jogada. Então, o Fernandinho acaba sendo um pouco subaproveitado quanto mais lançamentos longos o Atlético faz, porque quanto maior o número de lançamentos longos, menor a possibilidade que a gente tem de explorar o Fernandinho no último terço do campo. Ele acaba ficando ou afastado da saída de bola, ou muito distante da zona de perigo,
e isso não é positivo. O Atlético precisa realmente encontrar algumas ferramentas a mais dentro do seu jogo para permitir uma maior participação de um jogador tão desequilibrante no futebol brasileiro como é o Fernandinho. Porém, apesar disso, apesar dessa questão dos lançamentos longos, o Atlético segue crescendo em campo, segue sendo competitivo, com alguns jogadores se destacando muito. Acho que um que merece muitos elogios é o Vitor Roque, que começa realmente a procurar espaços pelos lados do campo, enfrentar os zagueiros em jogadas de 1 contra 1, e aos pouquinhos vai minando o sistema defensivo do Flamengo, que vai começando a dar espaço tanto para o Roque quanto para o Terans, que se desloca também pelos lados do campo para gerar espaços para os seus companheiros. E o Atlético começa então a competir pelo jogo. E ainda no primeiro tempo, consegue o empate com o Vitor Roque aos 29 minutos, e chega até o intervalo com um placar em igualdade, algo que, pelo que a gente viu nos primeiros 15 minutos de jogo, é algo muito difícil de se imaginar. Então o Atlético sai do primeiro tempo com um placar bastante interessante. No intervalo, o Turra saca o Rômulo, que não vinha fazendo um mau jogo, optando aí pelo Thiago Andrade, que é o jogador que foi contratado da Major League Soccer há pouco tempo. E acredito que ele tenha feito isso muito pensando na questão da velocidade, talvez imaginando que o Flamengo do São Paulo fosse se tornar ainda mais agressivo na segunda etapa, buscando uma vitória fora de casa contra o Atlético. Porém, isso acabou não acontecendo, a dinâmica do primeiro tempo se manteve no segundo, com o Flamengo sim tendo mais posse de bola, sim criando algumas situações minimamente interessantes no campo de ataque, mas o mesmo pode ser dito do Atlético, que apesar de não ter a maior parte da posse de bola, segue lutando muito, segue principalmente com o Roque Terans tentando jogadas diferentes, um Fernandinho participando muito do jogo, e acho que o mesmo pode ser dito aí, inclusive de Pedrinho e de Kelvin, e principalmente de Pedrinho, também se apresentou muito o tempo todo, fez um bom jogo, embora não um jogo brilhante. O Kelvin, afora aí um ou dois lances em que ele tenha levado desvantagem no confronto de 1 contra 1 com o Cebolinha, que não é lá muito confortável para nenhum marcador. Acho que ele também fez um jogo bem decente, o mesmo pode ser dito do Thiago Heleno, que participou muito da construção das jogadas desde a defesa. O Pedro Henrique, que acertou muitos lançamentos longos, talvez não fosse a precisão do Pedro, o Atlético tivesse ainda mais dificuldade de sair com a bola. E dentro desse contexto de competição, dentro da Arena da Baixada, contra um adversário que tem sido recorrente para o Atlético nos últimos anos e com o qual se criou, em razão da repetição desses confrontos, uma rivalidade, pelo menos momentânea, o Atlético segue crescendo em campo, consegue um segundo gol com o Vitor Roque, bem anulado pela arbitragem, mas não sem merecimento, consegue realmente um gol válido com o Eric já nos 80 minutos exatos do segundo tempo, e a partir daí o Turra passa a se preocupar em proteger a retaguarda do Atlético. Então o Turra saca o Eric, que tinha cartão amarelo, embora fizessem um bom jogo, para colocar o Hugo Moura, ter sangue novo, aí um jogador descansado para participar da marcação, e ao mesmo tempo um jogador que não tinha um cartão, então poderia participar de alguma jogada mais intensa, sem correr o risco de ser expulso imediatamente, e abre mão do Roque, que sentiu um toque ali, a gente espera que não seja nada, é um jogador muito importante para esse nosso time, e que para colocar o Agostinho Canóbio, que recompõe mais e melhor do que o Roque, embora eu saiba que grande parte da torcida não gosta do Uruguai. Então, gente, de um modo geral, achei que o Atlético não fez um mau jogo, muito pelo contrário. Lógico, foi de menos a mais, né? Começou muito mal e cresceu ao longo do confronto ao ponto de sair de campo com uma vitória que eu particularmente julgo merecida. Atlético aí que na próxima quarta-feira enfrenta o Internacional lá em Porto Alegre, um jogo que também não será fácil, mas acho que ganha muito moral por bater um dos melhores elencos do Brasil, repito aí, com méritos. E o Turra, que a torcida não gosta, eu mesmo não sou lá um grande entusiasta, não acho que ele tenha feito um mau trabalho hoje, apesar do início ruim. O plano de jogo parecia sólido e foi se consolidando ao longo do jogo, não achei que ele mexeu mal, acho que a única coisa que pode ser questionada é a saída do Terans quase na metade do segundo tempo, mas acho que o Terans, apesar de estar se movimentando bem pelo campo, não vinha tendo um jogo tecnicamente exuberante, então não vou criticar de maneira exagerada.
Mas, fora isso, acho que ele realmente fez um bom trabalho. O Atlético entrou em campo e foi capaz de enfrentar de igual para igual durante a maior parte do tempo um dos elencos tecnicamente mais qualificados do Brasil. Conquistou 3 pontos dentro da arena, que é importantíssimo para as ambições do clube de estar sempre na Copa Libertadores, né, algo que a gente vai buscar novamente nesse Brasileirão. E a gente segue na temporada de olho nos desdobramentos da equipe. Não acho que esteja tudo pronto, muito pelo contrário. Esse time tem ainda a evoluir para chegar no nível de competitividade que a torcida espera. E fica aí o recado, então, para o Turra, né? Que ele continue trabalhando nessas alternativas para que o Atlético tenha um time cada vez mais consistente, cada vez mais encorpado, para que na reta final da temporada a gente tenha um time pronto para brigar por títulos. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de cada um de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhem conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra de Atleticano, que transmite simultaneamente o podcast do canal da Rádio Caldeirão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.